If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula passada, da semana passada, nós vimos aí o ressurgimento das rotas comerciais, né? Falamos sobre as cruzadas, falamos sobre o surgimento aí dos burgos, né? Vocês viram algumas fotos também que eu coloquei lá para vocês, do muro que rodeava esses burgos, né? Lembrando que nós estamos falando então da Baixa Idade Média. E eu disse que na aula de hoje nós falaríamos sobre a crise do século XIV, dentro aí dessa Baixa Idade Média. A crise que proporcionou o fim desta Idade Média, tá? Então, o assunto da aula de hoje é justamente a crise do século XIV, tá? Na aula que vem, já adiantando aqui para vocês vão assistir um vídeo explicando também, né, vão ser 2 aulas sobre a crise do século XIV, para que vocês possam entender a importância desse período, né, que a gente considera inclusive um período de transição entre a Idade Média e o estabelecimento da Idade Moderna, e isso é muito importante para os conteúdos futuros, tá? Então, nós vamos estudar aqui a decadência desse feudalismo, a decadência dessa Idade Média, tá? A partir dessa crise do século XIV. Então, nessa aula de hoje, eu vou passar para vocês alguns detalhes, né, importantes, e na aula que vem, dessa mesma semana, na aula 2, vocês vão assistir um vídeo de um canal que eu gosto bastante, que provavelmente vocês já ouviram falar, não sei se eu já cheguei a passar algum vídeo dele para vocês, que é o canal Parabólica. É um canal excelente de videoaula sobre diversos assuntos, e ele tem um vídeo muito bacana sobre esse século XIV como um todo, que também fala sobre a peste negra, né? Fala aí sobre as revoltas camponesas, né? E também fala sobre a formação das monarquias nacionais, que é justamente o conteúdo que vai virar a chave, digamos assim, desse período da Idade Média para a Idade Moderna, né? A formação de países tal qual como nós conhecemos hoje, né? Formação e consolidação territorial, então formação de Portugal, formação da Inglaterra por meio aí da Guerra das Duas Rosas. Então nós temos aí essas 2 propostas, tá bom? Para essa semana. Vocês vão fazer relatório tanto para essa aula de hoje minha, quanto para a aula lá que vocês vão assistir semana que vem do canal Parabólica. São os mesmos, basicamente os mesmos assuntos, mas é importante, como esse período de transição é muito importante para a gente entender essa idade moderna, eu quero relatório dessas 2 aulas, tá bom? Então, olha só, para a gente iniciar, né, friso aqui com vocês novamente que isso se trata de um período de transição. Então, desde o renascimento comercial e o ressurgimento dessas cidades, né, lembrando que elas já existiram, o comércio nunca deixou de existir, mas existia em pequena quantidade, era um comércio à base de escambo, né? O retorno da moeda aqui nesse finalzinho da Baixa Idade Média é muito importante. A gente percebe essa mudança nessa sociedade, percebam que são características que já são indícios de transformações, tá bom? Nesse século XIV, a gente costuma dizer que é uma crise que está aí, que você precisa lembrar de 3 palavras, né? Guerra, fome e doença, a peste negra, tá? Então, guerra, fome e peste negra. São esses 3 fatores que, em 3 palavras simples, básicas, resumem a crise do século XIV. Guerra, né? Essas guerras de formações dessas monarquias nacionais em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, né? As revoltas camponesas, né? Uma crise climática que ocasiona, que gera uma fome generalizada,
tá? Eu tenho muitas pessoas, aquela estratégia de mandar essas pessoas para os cruzados, ainda assim tem muita gente, então não tem alimento para todo mundo, então muitas pessoas vão passar fome, né? E essas fomes estão aí ligadas também às revoltas camponesas, né? Que nós vamos falar. Além disso tudo, ainda é assolado aqui nessa Baixa Idade Média, na Europa, a peste negra, tá? Muito provavelmente vocês vão se lembrar desse conteúdo da peste negra lá no ensino fundamental e também porque com este ano de pandemia, desde 2020, né, de março de 2020, tem se falado muito e produzido muito material sobre a pandemia, né, uma das grandes pandemias da história, que foi a peste negra. Não foi a que matou mais pessoas, né, mas foi uma das grandes pandemias da história. Inclusive, aqui no canal da escola tem uma aula, um aulão que eu dei para os meninos do 3º ano passado, chamado Pandemias da História. Tá? Então, lá na playlist do canal da escola, História com a professora Vanessa Carniello, vocês encontram essa aula, Pandemias na História, que eu abordo, né, que eu trago aqui as principais pandemias. E vocês vão ver que, por exemplo, a peste negra não foi a maior e não é a única, né? E que o mundo já passou por outras pandemias que não foi, né, que não, no caso do coronavírus da atualidade, né, tivemos aí a gripe espanhola e várias outras. Então, se vocês tiverem interesse, é uma aula maiorzinha, porque foi um aulão, então ela dura cerca de 1 hora, mas se vocês quiserem, tiverem interesse, eu indico para que vocês assistam para entender melhor também sobre essas questões, né, afinal de contas é um assunto muito atual e importante para a gente. Tá? Então vamos lá aqui para acompanhar os nossos slides sobre a crise do século XIV. Pessoal, a crise do século XIV, entre os séculos X e XIII, a Europa prosperou devido ao crescimento da população e das cidades. Mas a partir do século XIV, iniciou-se uma crise prolongada, marcada por fome, doenças e revoltas sociais. Olha as 3 palavras-chave que eu coloquei e falei aqui para vocês já, né? Olhem, analisem comigo esse quadro, né, intitulado Triunfo da Morte, que representa esse caos, essa crise do século XIV, em que as pessoas vão morrer de fome, morrer com doenças, principalmente a peste negra, e na Europa vão existir muitas revoltas sociais também, muitas guerras, né, como eu disse para vocês, algumas guerras que vão estar ligadas à formação das monarquias nacionais, e outras guerras ligadas a essas revoltas camponesas por conta desse contexto todo de fome aqui da Idade Média, tá? Vamos começar aqui então pela peste negra, né? As condições de higiene na Europa eram péssimas, né? O lixo das casas era lançado às ruas, não havia encanamento é ótimo, não havia encanamento ou esgoto. Tudo isso contribui para que uma terrível epidemia de peste atingisse todo o território europeu. Vou indicar para vocês também um documentário muito interessante, se chama da History, vou deixar aqui linkado aqui embaixo para vocês. Ele começa, inclusive, quando eu passo ele para os alunos falam: professor, você tem certeza que é um documentário sobre a Idade Média? Porque ele começa, sobre a peste negra, porque ele começa falando lá de Gengis Khan, né? Então, por quê? Qual a relação disso? Porque foi por meio aí de Gengis Khan, enfim, do desenvolvimento dessas sociedades orientais que esse vírus chegou aqui, né, à Europa Ocidental, da peste negra, né. Existem várias teorias de como essa peste chegou na Europa, né, e o que de fato a gente precisa entender é que essa ideia de que a gente tem, né, e eu já falei isso para vocês em outras oportunidades, que a Idade Média, aquela coisa que tem em desenho, que é o castelo todo iluminado, bonitinho, com princesinha e tudo, na Idade Média não é assim, não existe isso, né? Os castelos eram escuros, né? Era uma sociedade que não tinha saneamento básico, então as condições de higiene não é porque eles eram porcos, era uma cultura do povo,
né? Não existia ainda essa noção de sanitarização, essa noção de higiene, né? Isso foi desenvolvido lá na Idade Moderna, né? Um livro, um autor, na verdade, muito interessante para entender isso, se chama Norbert Elias, por meio de um livro chamado Processo Civilizador, né? Que acontece aí nessa virada, nessa modernidade, em que começam a surgir esses hábitos aí mais próximos do que a gente conhece. Então, muito cuidado ao julgar aí essas pessoas, né, pela falta de higiene e tudo, e acha que porque eles eram porcos mesmo. Não, que gostavam de viver no meio do lixo, mas não é isso, tá? São características aí dessa sociedade em específico, da cultura, enfim. Então, as teorias que dão conta da chegada da peste negra na Europa dizem, então, que os ratos que eram aí os transmissores, né, dessa doença, porque a pulga, né, a pulga picava, o rato pegava esse vírus e aí ao picar outra pessoa levava o vírus para as outras pessoas e isso se espalhou rapidamente pela Europa, justamente por encontrar um ambiente propício, um ambiente favorável para a proliferação dessa doença. Ali foram trazidos aí pelos asiáticos, e outras teorias dão conta de que inclusive eles vieram nos navios aí de mercadores italianos, tá bom? Então o fato é que aqui esse vírus vai encontrar na Idade Média, na Europa Ocidental, um ambiente, como eu disse, propício para a sua propagação, tá? Assistam um documentário que é muito interessante para vocês verem, inclusive, o envolvimento da igreja nisso tudo, né? Como que a igreja vai lidar com as justificativas, a igreja vai falar que isso é um castigo divino, né? E como que eles outras justificativas vão falar que essa doença é por conta, né, vão culpar os judeus. Então, existem várias outras características e uma complexidade em torno aqui dessa peste negra. E coisas que dá pra gente fazer relação aqui à pandemia, né, atual que a gente passa do coronavírus. Então, mais uma vez eu reforço, assistam um vídeo lá da Pandemias na História também que vocês vão gostar, tá? Passando aqui algumas imagens, né, vocês conhecem, imagino que sim, o médico da peste que utilizava essa vestimenta como tentativa de se proteger aqui do contágio, né, dessa doença. Geralmente a peste negra dava essas feridas, né, que se chamava de bulbos, né, na pele da pessoa, e a pessoa morria rapidamente, tá? Rapidamente, coisas de dias, eles morriam. Esses são chamados médicos da peste. Então eles se vestiam dessa forma, tentavam se proteger o máximo possível para não haver esse contágio, porque na verdade ninguém sabia como ele se propagava, né? Então inicialmente eles vão usar então essas máscaras, e no bico, na parte mais fina desse bico, eram colocadas ervas, né, para que pudesse aí, de certa forma, na tentativa de evitar que eles fossem contaminados pelo ar, porque como eles não sabiam como era feita essa contaminação, né, e como era uma proliferação muito rápida, eles utilizavam aí essa estratégia para tentar se proteger. Então, luvas, né, essas roupas aí pretas com tudo tampado, para poder aí se proteger, tá bom? Semelhante, óbvio que naquela época eram as ferramentas, né, os materiais que eles tinham, mas hoje, por exemplo, a gente sai, né, e os médicos utilizam a máscara, aquele outro tipo de acrílico para tampar, né, a vestimenta descartável, né, tudo para tentar se proteger, para não se contaminar com o coronavírus, por exemplo, tá bom? Muito semelhante. A peste negra, então, a espécie responsável, né, pela disseminação da peste é o ratus, né, uma ratazana, uma espécie de ratazana, que, como eu disse, que existia muito ali na Idade Média por conta das características dessa cultura, dessa sociedade, né. A peste era provocada por uma bactéria, na verdade, não era nem vírus, uma bactéria transmitida por pulgas que picavam os ratos e depois os seres humanos. Foi trazida para a Europa por navios vindo do Oriente e matou cerca de 25 milhões de pessoas. 1/3 da população da Europa na época foi aí extinta por conta dessa doença, que eles não sabiam como lidar, não tinha cura, eles não conseguiam, né, conter essa proliferação, ok? Além disso, outro fator, né, que contribui para essa guerra, para essa crise do século XIV, além da peste negra,
é a Guerra dos 100 Anos, né? Um conflito entre os territórios aí da França e da Inglaterra, que foi motivado por disputas políticas e econômicas. Esse conflito, apesar de ter o nome de Guerra dos 100 Anos, né, dura mais do que isso, vai de 1337 até 1453, alternando entre períodos de combate e de tréguas. E essa Guerra de 100 Anos é justamente a que vai aí contribuir também lá na frente para a formação aqui da Inglaterra e a formação dessa monarquia nacional, né, da Inglaterra e da França. Tá? Uma figura muito importante, muito conhecida desse período é a Joana d'Arc, né? Tem um filme também sobre ela, sobre a história de vida, ela que se veste de homem para lutar, né, a favor da França, ali nessa Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. Outro filme interessante, então, para vocês assistirem, para conhecerem um pouquinho mais sobre a história da Joana d'Arc, tá? Por último, aqui nós temos essas revoltas camponesas, né? As condições de vida precária, para que sobrevivessem, né, à peste, revoltas camponesas, né? As condições de vida precária para os que sobreviveram à peste, né, eram terríveis, não eram boas condições de vida. Muitos nobres congelaram os salários, né, assim, o comércio, né, tudo isso vai impactar, a peste negra vai impactar geral a economia, assim como acontece agora no caso da pandemia do coronavírus, como isso afeta também a nossa economia, né, comércio e tudo mais. Muitos nobres congelam os salários e aumentam os valores das prestações devidas pelos servos. Isso provocou inúmeras insurreições camponesas que ficaram apelidadas por jaqueries, né? Então são esses camponeses que vão aí se revoltar, vão invadir as cidades, saquear propriedades em busca aí de alimento e tudo mais. E aí essa obra representando esse conflito, representando essas diversas revoltas camponesas que vão existir em todo o território da Europa Ocidental. É mais uma imagem aqui representando também essas revoltas camponesas. Tudo isso traz também todas essas crises, todos esses aspectos dessa crise do século XIV, traz uma série de mudanças sociais. Percebam, mais uma vez, as transformações, e que por isso nós chamamos esse período. Então, nós estamos vendo essa transição dessa sociedade, essas modificações. Estamos mudando aqui dessa idade média para uma idade moderna, tá bom? Então, olha só, essas mudanças sociais. O clero perde parte dos seus poderes, pois estavam menos ligados à aristocracia, né? O clero aqui perde um pouco desse poder, então, apesar da igreja ainda ser poderosa, tá? E ainda existe um longo processo para que a igreja perca um pouco do seu poder, e olha que ela ainda permanece sendo muito poderosa até atualmente, né? Tá na nossa sociedade. A nobreza perdeu parte de suas terras e teve seu poder diminuído. Os camponeses conseguiram suas próprias terras e se livraram da servidão. Mas o principal fator está aqui. A burguesia se fortaleceu e passou a influenciar cada vez mais o governo das cidades e a administração real. Lembra que na aula passada eu falei para vocês essa questão desses burgueses, né? Os burgueses eram ali as pessoas que moravam dentro desses burgos, eram essencialmente comerciantes, e nessa baixa idade média eles vão começar a se ascender nessa sociedade, porque são eles que vão acumular aqui capital, ou seja, são eles que vão acumular aqui dinheiro. Tá? Então, eles vão crescendo e vão contribuir muito, inclusive, para a formação dessas monarquias nacionais, para o retorno de uma centralização do poder. Né? Enquanto aqui na Idade Média você tem essa descentralização e fragmentação do poder, com essa crise, com essa transformação, com essa virada da Idade Média para a Idade Moderna, você tem a centralização do poder. Tá? É outra grande transformação na sociedade. A centralização do poder nas mãos do rei novamente. Tá?
E aí a burguesia vai apoiar, vai financiar, inclusive, vai contribuir com o seu conhecimento ligado à contabilidade, administração, para dar base a essa centralização do poder. Da mesma forma como a nobreza também contribui, e era interessante para que ela assegurasse ali os seus poderes, né, assegurasse ainda os seus privilégios. Então, ela também vai apoiar a centralização do poder nas mãos desses reis, gerando aí a formação de monarquias nacionais, né, de países, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, de países ali na Europa Ocidental. Alemanha e Itália ainda não, tá? É importante frisar que a Alemanha e Itália são nações que vão se formar, que vão se unificar tardiamente, só lá no século XIX, tá? Olha só aqui, então. A ascensão da burguesia, né? Os burgueses, mercadores das cidades, lucravam com a inflação, pois seus produtos agora estavam em alta, enquanto salários, aluguéis e arrendamentos tinham seus valores depreciados. Muitos burgueses enriqueceram e casaram-se com filhas de famílias de nobres empobrecidos. Era um sinal claro da ascensão da burguesia e da lenta, mas irreversível decadência dos nobres. Né, da nobreza. Meninos, aqui nós estamos vendo então uma mudança muito significativa, porque deixa-se de ser uma sociedade estamental tão rígida como era ali na Idade Média. Vai continuar sendo uma sociedade com pouca mobilidade social? Sim, mas menos do que, né, não da forma como existia na Idade Média, tá bom? Tanto é que nós vamos ver, quando formos falar dessa Idade Moderna, do Antigo Regime, né, que nós vamos falar sobre ele, a gente vai entender então que a gente vai perceber que essa burguesia vai ter ali uma certa mobilidade social com a compra aí de títulos da nobreza, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso lá, né, no Antigo Regime. Aqui eu preciso que vocês entendam então que esses nobres, essa burguesia vai se ascender aqui, principalmente economicamente, nesse período, tá? Aqui mais uma foto representando essa burguesia, ok? E isso é muito importante, meninas, vocês precisam entender esse movimento, essa ascensão da burguesia no poder econômico, porque lá na frente, lá na modernidade, vai acontecer também a ascensão social, eles vão se tornar, que vão tomar um poder político também. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse para vocês, na próxima aula vocês vão assistir mais uma aula complementando essa da crise do século XIV para vocês entenderem todo o processo, tá bom? Qualquer dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp pra gente conversar, tá? Grande beijo e até a próxima. Antes de encerrar, antes da gente despedir de vez, vou deixar aqui em anexo no Classroom, né, na nossa sala de aula, um texto falando sobre essa crise do século XIV também, tá? Quero que vocês leiam antes de assistir o próximo vídeo, antes de assistir a próxima aula, para que vocês entendam todo o processo, tá bom? Agora sim, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.